Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a aula 57 e 58 da Bienal 8 do quarto bimestre de Química, a Introdução à Química Orgânica. Essa é uma parte da Química que muita gente gosta e muita gente gosta pouco. Espero que vocês gostem bastante, assim como eu, porque é um conteúdo bastante importante, bastante interessante, que a gente entende um pouco mais as situações dinâmicas de várias situações do dia a dia. Então aqui o que nós vamos entender basicamente é o seguinte: a química orgânica é a área da química que estuda os compostos dos quais estão presentes o carbono, né, o elemento carbono. Nós vamos ter ali hidrocarbonetos, álcoois, fenóis, aldeídos, ácidos carboxílicos e por aí vai. A gente vai ver cada um deles, como vocês já devem ter dado uma boa olhadinha na apostila. Mas o primeiro composto orgânico que foi sintetizado em laboratório foi a ureia, que foi feito em 1828 por Wöhler. Ele acidentalmente, na verdade, né, como a maioria das nossas descobertas científicas, ele aqueceu esse cianato de amônio e deu a origem à ureia, muito utilizada em fertilizantes e N outros fins. Para entender um pouco melhor a química orgânica, nós precisamos nos valer desses três postulados de Kekulé. O primeiro deles é que diz que o carbono é tetravalente. Você deve se lembrar, na aula de tabela periódica, o carbono faz parte do grupo 14, que tem 4 elétrons na sua última camada de valência. Então, automaticamente, ele precisa de outros 4 elétrons para se tornarem 8 e obedecer à regra de octeto. Então, esses 4 elétrons que ele precisa são feitos a partir de ligações, que podem ser duas duplas, uma tripla e uma simples, ou mesmo 4 simples. Aqui no caso da ureia, você vai ver que nós temos um carbono que é tetravalente, óbvio, todos são. Tem uma, duas e uma ligação dupla, ou seja, 4 ligações. Esse é o conceito de carbono tetravalente. As ligações equivalentes são a ponto de dizermos que mesmo uma ligação simples, duas simples e uma dupla aqui, elas vão satisfazer a ideia do carbono tetravalente propriamente dito. E por fim, quando nós temos carbonos ligados entre si, perceba muito bem isso. As ligações são entre carbonos, então nós temos um encadeamento, ou a formação de uma cadeia carbônica. Você vai perceber que por causa dessa tetravalência, o elemento hidrogênio é o que é comumente colocado para completar essa tetravalência. Mas o hidrogênio, ele está ligado a um carbono de uma cadeia, mas ele não é parte direta da cadeia. A cadeia que nós tratamos aqui desse encadeamento, ela é única e exclusiva entre carbonos. Tudo bem? Você vai entender um pouco melhor isso mais um pouquinho ali na frente. Os tipos de carbonos são primários, secundários, terciários e quaternários. Como identifico cada um? Então, como a cadeia é de ligações exclusivas entre carbonos, então aquele carbono que se liga apenas a outro carbono é um primário. Aquele carbono que consegue se ligar a dois outros carbonos é o secundário. O que consegue ligar-se a três é o terciário. E o que consegue ligar-se a quatro é o quaternário. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia carbônica muito completa aqui para nós estudarmos. Então veja, os carbonos de extremidade, geralmente eles são os carbonos primários. Então veja, esse carbono ligou apenas àquele, primário. Esse ligou apenas àquele, esse apenas a este aqui e esse apenas aquele lá. Cuidado, por mais que tenhamos 3 hidrogênios com cada um deles, o que conta é a ligação com outro carbono. Então nós temos os amarelos aqui como sendo primários. Secundário, que faz ligação com 1, 2 carbonos, com 1, 2, com 1, 2, e aqui embaixo 1, 2 e este 1, 2. Então, em rosa, laranjinha, depende da que você consegue ver, esses são secundários. Terciário, como já dito, faz ligação com 3 carbonos. Então, aqui 1, 2, 3, este é um terciário. Temos apenas este e esse outro, 1, 2, 3. Os verdes são terciários. E por último, o azulzinho aqui é o quaternário, faz ligação com 4 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa classificação como tipo de carbono. Como nós falamos já anteriormente aqui, tetravalente, as ligações são equivalentes, formam uma cadeia, e essa cadeia ela pode, deve e vai ser classificada. Então nós temos a possibilidade das classificações da cadeia em 2 grandes grupos, ou ela é aberta ou ela é fechada. Aberta também pode ser chamada de acíclica ou de alifática.
e a fechada cíclica, ou seja, lembra um ciclo, algo fechado. A cadeia aberta, ela pode ser chamada de normal ou ramificada. Perceba o seguinte, uma cadeia carbônica, geralmente a cadeia principal é aquela que tem a maior quantidade de carbonos possível, ou ainda aquela que tenha dupla e tripla ligação aparecendo nessa cadeia com maior quantidade de carbonos. Então dá uma olhada, se nós tivéssemos somente essa parte central aqui, ó, finge que não tem mais nada aqui em volta, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Então essa aqui é uma cadeia principal sozinha. Então isso seria uma cadeia normal, aberta e normal, porque eu não tenho mais nada ligado a ela. Só que na realidade eu tenho esse CH3, esse CH3 e esse triângulozinho aqui, que já já nós vamos falar dele. Então esses aqui são considerados ramos. Então do jeitinho que está aqui, por exemplo, não considera ainda esse daqui não. O CH3 e esse CH3. Então nós teremos uma cadeia aqui aberta e ramificada, não normal. Ramificada quando eu considero esses dois. Ela vai ser chamada de saturada ou insaturada, dependendo das ligações que aparecem. Se tivermos apenas ligações simples, por exemplo, se isso daqui fosse a nossa cadeia aqui, ó, esse H3C, C, CH3. Essas duas ligações simples indicam que isso seria uma cadeia saturada, né? Somente ligações simples. Mas, considerando essa cadeia principal, nós temos aqui uma dupla ligação e uma tripla. Então essa daqui é uma cadeia insaturada, quando aparecem duplas ou triplas ligações. Ou mesmo se aparecer só uma dupla ou só uma tripla, já é uma cadeia insaturada. E para fechar, nós temos quando a cadeia é homogênea ou heterogênea. Quando eu disse a você aqui em cima que o encadeamento é exclusivamente entre carbonos, nós temos então um tipo de cadeia que é homogênea, que é este caso aqui. Homogênea, seja somente carbonos. Como eu disse, os hidrogênios, por mais que estejam ligados aos carbonos, eles não estão dentro da cadeia principal. Agora, se por um acaso nós removêssemos aqui algum carbono desse e colocássemos um outro elemento, geralmente oxigênio ou nitrogênio, esse elemento diferente, o oxigênio, por exemplo, seria chamado heteroátomo. E então nós teríamos uma cadeia heterogênea, onde além dos carbonos nós temos um elemento diferente no meio do meio da cadeia. Perceba bem, se eu colocasse um oxigênio aqui na beirada, essa ainda não seria considerada uma cadeia heterogênea. Ele precisa estar realmente no meio da cadeia principal, para ser chamada de cadeia heterogênea. Tudo bem? Agora a classificação fechada ou cíclica é mais simples. E a fechada ou cíclica ela se resume em outras duas. A aromática, que é o que a gente chama de anel aromático. O anel aromático, deixa eu ver se eu encontro aqui para você o que é um anel aromático. Vou percorrer a nossa apostila aqui toda até encontrar um anel aromático. Este é um anel aromático. Então isso aqui, ele já é absolutamente. Ele pode ser escrito assim, um hexágono com uma bolinha ao centro, classificando exatamente um anel aromático, ou no lugar daquele anel, 3 ligações duplas intercaladas, ou seja, uma dupla, pula, uma dupla, pula, uma dupla, pula, e é um ciclo, obviamente ele é fechado. Então isso aqui é aromático. Então quando eu tenho uma sozinha, como é o caso aqui desse benzeno, eu tenho um mononuclear, só tem um núcleo. Quando eu tenho, no caso do naftaleno, 2 núcleos, ele seria polinuclear. Se tiver 3, 4, sucessivamente, ele seria polinuclear, como é o caso da nossa classificação principal aqui para essa cadeia fechada, da mono ou polinuclear. Ou é mono ou é poli. Lembrando que a aromática não se aplica a saturado ou insaturado, uma vez que ele tem que ter obrigatoriamente 3 ligações duplas. Então, ela vai ser sempre insaturada. Então, a aromática, basta que a gente classifique ela como sendo mono ou polinuclear. Porque se ela tiver um átomo diferente no meio do anel aromático, o anel aromático deixa de existir. Então, acaba não sendo uma cadeia aromática. Então, ela acaba sendo uma cadeia fechada, não aromática, mas simplesmente uma cadeia cíclica, ou chamada também de cicloalifática. Você vai se acostumando com esses nomes aqui diferentões. Aberto, acíclico, alifático, cíclico, cicloalifático, enfim, são essas nomenclaturas. E para uma cadeia não aromática, eu posso dizer que ela é saturada ou insaturada. Neste caso aqui, o triângulozinho que eu deixei para depois, olha, essas linhas são ligações simples, então aqui nós teríamos uma cadeia fechada, saturada. Se tivéssemos uma dupla ligação, ela seria insaturada.
Se no lugar desse carbono nós tivéssemos um oxigênio, ela seria fechada, seria saturada e provavelmente uma heterocadeia, ou seja, a presença de uma heterogeneidade seria uma cadeia classificada como heterogênea, também podendo ser entre homogênea ou heterogênea. Basicamente as classificações são essas. Agora a gente vai entender os exercícios e aplicar. Aqui nós temos uma substância específica sobre o sabor, né, característico da laranja. Aqui nós temos uma função orgânica que nós vamos entender e descobrir depois que função é essa. E a pergunta aqui é bem simples. Qual o número de átomos de hidrogênio que está presente nessa substância aqui? Perceba que não tem nenhum hidrogênio desenhado, escrito, representado. Mas você sabe que o carbono é tetravalente, então nesse carbono da ponta está faltando 3 hidrogênios. Nesse está faltando 2, 2, 2, 2, 2, 2 e aqui também 2. Esse carbono já tem 4 ligações, não falta nada. Esse carbono tem uma, falta 3. Já conseguimos determinar quantos hidrogênios estão presentes aqui. Aí você vai escrever a fórmula molecular, nada mais é do que você contar todos os carbonos. Então, estou chutando C9, Czinho e o 9zinho como índice no rodapé à direita. H vem depois, na ordem, quantos hidrogênios você contou aqui. E oxigênio, que nós estamos vendo que tem apenas 2. Aí você vai classificar os carbonos presentes nessa estrutura. Aqui na apostila tem um espaço, se você quiser passar essa cadeia aqui para baixo para colocar ele toda aberta. Ou para responder a letra A e a letra B, reescrever essa cadeia aqui colocando, por exemplo, ao invés de H3C ou CH3, você fazer um tracinho, hidrogênio, outro tracinho, hidrogênio, outro tracinho, hidrogênio. E daí a partir disso você vai dizer, ou talvez nem precise, olhando na própria cadeia você já consegue identificar quem é primário, secundário, terciário, quaternário. Então, só para te ajudar, você vai perceber, o carbono que se liga apenas a outro carbono é primário. O carbono que se liga a outros dois é secundário. Então, nós temos somente secundários e primários aqui. Você só precisa assinalar. Como que eu assinalo? Se esse é primário, você vai colocar um primeiro aqui nele. Se esse é secundário, você vai colocar um segundo nele. Simplesinho assim, não precisa complicar. Tudo bem? Mesmo porque não dá para escrever aqui primário e sair dizendo qual é o carbono, uma vez que a estrutura está toda escrita lá. Ou você escreve ela aqui embaixo e assinala, ou você assinala diretamente naquela lá e também faz a questão dos hidrogênios e da fórmula diretamente naquela lá. Você escolhe. Aqui você vai dar a fórmula molecular. Você vai dizer, ele é um C3H8. Estou chutando. Então, olha só esse desenho aqui. É uma representação bem simplificada de uma cadeia carbônica. Como é que eu vou conseguir ler isso daqui? Em cada pontinha, se não está escrito nada, é um carbono. Em cada junção, em cada quebradinho, se não está escrito nada, é um carbono. Então veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E você já sabe que os carbonos são tetravalentes. Então o carbono na extremidade tem com ele 3 hidrogênios, esse 3 hidrogênios. Esse carbono está ligado a 1, 2, são ligações simples. Então aqui eu tenho mais 2 hidrogênios, aqui mais 2, aqui mais 2 e aqui mais 2. Pronto. Você já contou quantos hidrogênios e quantos carbonos tem. Quantos carbonos tem. Aqui também, não tem escrito nada, é um carbono nessa ponta, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aí essa dupla ligação. A dupla ligação vai dizer que esse carbono da ponta já fez 2 ligações, faltam mais 2. Então, em vez de um CH3, ele vai ter um H2, ou seja, ele vai ser um CH2 com a presença de apenas 2 hidrogênios. Agora, olha esse daqui. Se não tivesse a dupla ligação, ele precisaria de 2 hidrogênios. Mas como já tem uma dupla ligação, ele vai precisar somente de mais um. Então aqui você consegue contar quantos carbonos e hidrogênios. Lembra que eu falei, quando você não vê nada na extremidade ou desenhado escrito, é porque é carbono. Aqui na ponta tem oxigênio, então não tem um carbono aqui, tem um oxigênio. Aqui naquela juntinha que deveria existir, não tem um carbono, tem um oxigênio. Então na ordem, conte primeiro quantos carbonos, quantos hidrogênios. E o oxigênio está na cara, são apenas 2. Certo? Isso que tem que ser feito aqui. Aqui no 3 é uma questão bem antiga de Enem e pede para você identificar nessa estrutura que é chamada de nanokid, onde é que está presente
o carbono quaternário. Não procura na internet não, você vai encontrar isso aqui em qualquer questão boba, mas tente identificar no desenho. O carbono quaternário é aquele que faz 4 ligações entre carbonos. Lembra bem, por exemplo, aqui nessa pontinha aqui, na boquinha do robozinho, é um carbono terciário, porque nessa junçãozinha eu tenho 1, 2, 3. Mentira, menti para você, nem é um terciário aqui, porque aqui são 2 oxigênios, então aqui é um carbono primário. Esse único carbono está se ligando a esse carbono daqui. É assim que você vai identificar se você tem um carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Olha para toda a estrutura e você vai dizer se ele vai estar nas mãos, na cabeça, esse carbono quaternário, se ele está no tórax, nessa parte, no abdômen ou nos pés. Faz aí a sua análise e assinale a alternativa. E nesse exercício 4, que não é o último, mas ele tem até a letra G, você vai dar aquelas classificações que a gente viu ali em cima. Se a cadeia é aberta, cíclica, não aromática, aromática ou mista, eu não falei da mista, né? Então, por exemplo, essa cadeia aqui, que nós temos de exemplo, ela é mista, porque ela é aberta e temos uma parte fechada. Então, quando eu tenho uma cadeia que é aberta e também tem uma parte fechada, ela é chamada de mista. Esse caso aqui é um exemplo. Então, aqui continuando nesse exercício 4, você vai dizer então se ela é normal, reta ou ramificada, se ela é saturada, ou seja, se só tem ligações simples, ou insaturada, se ela tem dupla ou tripla ligação, se ela é homogênea, se só tem carbonos ligados entre si na principal, ou se é heterogênea, se tem a presença de um átomo diferente de carbono. Geralmente, bolinha preta é carbono, bolinha cinza é hidrogênio, bolinha vermelha é oxigênio e bolinha azul nitrogênio. Vou te ajudar com as duas primeiras. Essa cadeia ela é aberta, ela é normal. Mas esses aqui, isso aqui são hidrogênios. Quando eu chamo de ramificada é que tem um outro carbono escapando da cadeia principal. Aqui não tem. Então, essa cadeia aqui ela é aberta, ela é normal. Perceba, entre os carbonos tem apenas um tracinho, ou seja, uma ligação simples. Então, ela é saturada e eu só tenho átomos de carbonos. Então, ela é homogênea. Então, nós temos aqui uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Certo? Vou pular para outra aqui embaixo. Essa daqui. Essa cadeia aqui, ó, ela é aberta. Não tem carbonos escapando aqui para ser ramos, então ela é normal. As ligações são simples entre os carbonos, olha. Então ela é saturada e, opa, olha o oxigênio aqui atrapalhando uma ligação entre 2 carbonos. Esse cara é um heteroátomo, então essa cadeia ela é heterogênea. Tudo bem? Esse é o conceito de heterogênea para você entender. Vou pular mais um. Olha essa cadeia maluca aqui. Essas duas, na verdade. Mas eu vou explicar a segunda e você vai conseguir entender tranquilamente essa primeira. Tá vendo isso daqui? Uma dupla simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, alternado. Isso é um anel aromático. Então aqui nós temos uma cadeia que é fechada aromática. E ao mesmo tempo, olha essa parte dela aberta. Então nós temos aqui uma cadeia mista, certo? Olha esse carbono aqui, ó, sendo atrapalhado de ligar-se com aquele carbono por esse oxigênio. Heterogênea. E esse da ponta? Esse não. Esse está fora de uma possível cadeia principal. Esse também. Olha esse carbono aqui solto de uma possível cadeia principal. Esse daqui também solto de uma possível cadeia principal. Então ela é ramificada. Entendeu? Ela é mista porque ela é aberta e fechada ao mesmo tempo. Temos um heteroátomo, ou seja, ela é heterogênea. Se ela é mista, e aqui nós temos a presença de um anel aromático, não tem problema você dizer também que ela é insaturada, afinal de contas nós temos uma ligação dupla entre carbonos. Mas e essa daqui entre carbono e oxigênio? Não conta. Contaria se fosse entre carbonos, como é o caso dessa, dessa ou dessa. Eu não vou aguentar, eu vou dizer sobre essa daqui. São 2 anéis aromáticos, então são anéis aromáticos, são classificações absolutas. Eles já são insaturados, a gente já sabe. Eles já são fechados, a gente já sabe. Você só precisa dizer se, além de aromático, se ele é mono ou se ele é polinuclear. Com base em tudo isso que a gente viu, eu tenho certeza que você vai identificar exatamente nessa cadeia aqui qual é a classificação que melhor se encaixa para ela. Perceba que as duplas ligações aqui, por mais que tenha um hidrogênio aqui, a ligação dupla é entre o carbono. Ele está aqui por mera questão de escrita e estética, certo?
Então, analisa e dá a resposta aí pra gente. A mesma coisa aqui embaixo, que fala sobre esse ácido. Ele é uma cadeia toda aqui neste caso, então a partir disso eu vou ter a classificação de acordo com o que nós temos aqui embaixo. Então resolva os exercícios e mande a foto pra gente, tá bom?